Olá, meus amigos. Mais uma vez estamos reunidos aqui, amigos e amigas do Centro Espírito Jesus de Nazaré, para o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo que nós começamos a semana passada, nas questões 336, 337, 338, né? Todas essas questões, elas ainda falam, né, do prelúdio do retorno, né? Tá falando do retorno à vida corporal. Então, nós estamos falando de como os espíritos se preparam, né, para a vinda, o retorno à vida corporal, a reencarnação propriamente dita, né? Então, a semana passada nós falamos, né, da escolha do corpo, né? Inclusive ficou faltando um trechinho da questão 336, né, da 335, né, que era assim, né, se recusasse, né, se no momento da encarnação o espírito recusasse, ele poderia desistir da encarnação? Pode, sempre pode desistir, sim, né? Tanto é que a gente vê casos, por exemplo, de aborto, né? Que o neonato, né? A criancinha que nasce, ou ainda não está totalmente formada, ou nasce e imediatamente morre. Então é possível a desistência, sim, né? Mas para o espírito que desiste, né, vem aqui, diz, né, que sofreria mais do que aquele que não tentou nenhuma prova, mas é sempre possível, né? Ainda é uma questão de escolha, né? No derradeiro momento da encarnação, o espírito desistir e se, entre aspas, né, porque isso não se trata de um julgamento, se acovardar e voltar. É claro que ele vai arcar com as consequências dessa escolha também, né? Agora sim, indo para 336, né? Aí a 336, aí vem uma série de questões que são na mesma linha, né? 336, poderia acontecer de uma criança que deveria nascer não encontrasse espírito que quisesse se encarnar nela? Aí vem, né? Deus aí proveria, né? A criança, desde que deva nascer viável, está sempre predestinada a ter uma alma. Nada é criado sem finalidade. Então, da decorrência do estudo que a gente está fazendo, né, a gente vê, né, que para tudo há uma programação. Então, não existe o caso, né, de uma vida ser fecundada no corpo e não haver, né, um espírito predestinado àquela vida, né? Por exemplo, o caso de um corpo nascer sem espírito. Isso não acontece, né? Então está escrito aqui, né, que mesmo que, né, viesse a ocorrer que nenhum espírito se apresentou para um determinado corpo que está em formação, Deus proveria, né? Então não acontece, está escrito aqui que não acontece de nascer um corpo sem espírito, porque faltou, ninguém quis, né? Não existe isso. 337. A união do espírito com o corpo pode ser imposta por Deus? E nós já vimos aí alguma coisa indicando a resposta dessa pergunta, né? Mas vamos ver aqui o que responde o Livro dos Espíritos, né? Espiritualidade. Pode ser imposta, assim como as diferentes provas, sobretudo quando o espírito não está ainda apto para fazer uma escolha com o conhecimento de causa. Como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de tal criança que, pelo seu nascimento e a posição que terá no mundo, poderá vir a ser para ele um instrumento de castigo. E castigos aí, claro, tem que ser entendido também entre aspas, né? Bom, então, o que eu falei, né? A gente já tem conhecimento desse próprio estudo que nós estamos fazendo aqui, desses itens 334, 335, 336, de que, sim, né, pode ser, né, a encarnação pode ser imposta por Deus, sim, porque a gente viu aí um pouquinho antes, né, que existem encarnações preparadas e existem encarnações impostas, né? Se existem encarnações impostas, é evidente que a resposta dessa pergunta é sim, né? A união do espírito com o corpo pode sim ser imposta por Deus, porque é o caso de uma encarnação imposta, né? E aí a providência divina vai saber qual é o melhor corpo para aquela
aquele tipo de encarnação, dependendo das provas e expiações que aquele corpo precisa, aquele espírito precisa passar. E no caso, né, muito mais expiações do que provas, né? Porque provas são aquelas dificuldades e tal que nós escolhemos, e expiações são aquelas que nós vamos ter que passar compulsoriamente, né? Então, no caso de uma encarnação imposta, são mais, né, são quase que exclusivamente expiações que o espírito deverá passar, e a providência divina vai colocar o corpo necessário para que as expiações lhe sejam pertinentes, né? E aí a questão 338 vem assim, né? Se acontecesse que vários espíritos se apresentassem para um mesmo corpo que deve nascer, o que decidiria entre eles? É até engraçado, né? Chega a ser até engraçado, né? Que tem lá uma criancinha em formação na barriga da mãe, e aí tem uma fila de 5 espíritos que querem nascer no mesmo corpo, né? Quem que decide, o que decidiria, né? Bom, e aí vem a resposta, né? Vários podem pedir, nesse caso é Deus que julga qual deles é o mais capaz para desempenhar a missão a qual a criança está destinada. Mas eu disse, aí tem aqui um lembrete, né? Mas eu disse, o espírito é designado antes do instante em que se deve unir ao corpo. Então, de novo, voltamos lá àquela primeira frase do estudo da semana passada, né? Para tudo há uma programação, não é bagunça, né? Reencarnação não é bagunça. É isso que está querendo dizer aqui na nossa linguagem do dia a dia, né? Para tudo há uma programação. Então, não é bem assim, né? Que tem uma criança que vai nascer e já vai ter uma vida. Enquanto não tiver uma programação para aquela criança, o que vai acontecer na vida daquela criança não existe, né? Simplesmente ela vai nascer, né? E como para tudo há uma programação e o espírito é designado antes, muito antes do instante, né? Então, o que se quer dizer aqui é que bem antes de haver a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, que vai formar as primeiras células e vão se dividir e vai formar o corpo, né? Já existe uma programação para definitivamente quem, o ser que vai habitar aquele corpo naquela encarnação, né? Então, não é uma coisa ao acaso que depois que já está a criancinha quase na época de nascer, 9 meses, vamos achar uma alminha para colocar nessa criancinha. Não é assim que funciona, né? Para tudo há uma programação. Então essa pergunta aqui, a pergunta é pertinente porque faz parte da curiosidade de como é que são as preparações para a encarnação. E a resposta é evidente, né? Ela faz um lembrete, né? O espírito é designado antes do instante de se unir ao corpo. Então não tem cabimento essa história de tem 5 alminhas, 6 alminhas para nascer numa mesma criança. Quem é que vai escolher? Pode, como a gente sabe que existe uma fila grande para a reencarnação, né? Que a reencarnação não é uma coisa assim também, eu quero reencarnar, vou hoje, não, vai ter que esperar o momento possível. E aí sim, né? O momento possível é, assim, digamos que tenha 20 milhões de almas hoje querendo nascer, mas só tem 5 milhões de óvulos sendo fertilizados nesse dia. Bom, então só 5 milhões de almas vão reencarnar. E aí sim, né, faz sentido a pergunta. Quem que vai? Aí a providência divina, a espiritualidade e Deus, em última instância, é que vai decidir quem que vai ocupar os primeiros lugares da fila aí. E é mérito, não é tempo, né? Não é porque eu estou bastante tempo na fila que chegou a minha vez. É o mérito, né? É a vontade de se desenvolver, tá bem? Até a próxima, gente. Muito obrigado e felicidades para todos.